Essa é a decisão. Perfeito, meu irmão. Irmãos, nós já ouvimos os irmãos falando, eu acredito que com essa pergunta você também começa a refletir. Qual é a sua postura ultimamente? Você tem sido grato, agradecido, como simplesmente um sentimento do seu coração, uma decisão? E aqui, irmãos, eu queria destrinchar. Quando nós pensamos sobre sentimento, veja, ele surge quando algo bom acontece. Natural nosso. Algo bom nos aconteceu. As circunstâncias foram favoráveis. Logo, o que é que naturalmente surge no nosso coração? Alegria, felicidade. E então, nesses momentos, é muito fácil você agradecer. Se alegre, se portar. Então, o sentimento está lá no nosso coração. Deus nos dotou com isso. Nesses momentos, ele aflora e nós louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo. Porém, há um problema. Se nós formos gratos ao Senhor somente no sentimento, o sentimento ele é instável e passageiro. As circunstâncias que nós vivemos também é passageira. Nós não vivemos num céu na terra. Embora sejamos povo de Deus, nós ainda estamos debaixo do sol. Ainda sofremos os males do pecado, ainda sofremos e padecemos sobre a maldade que há no pecado. E é por essa razão que aguardamos a volta do nosso Senhor. Mas veja, por essa razão, o sentimento sim é importante. Devemos ser gratos ao Senhor. Ele vem no nosso coração, inunda e traz um sorriso, uma alegria. E é por essa razão que nós o louvamos tão alegremente. Nós cantamos tão jubilosamente ao Senhor. Porque somos gratos. Nós somos alegres. A alegria brota de um coração agradecido. Porém, por essa razão, é necessário também a decisão. A postura de que, independentemente da situação, você ser grato, como a irmã ali bem colocou. Como a irmã aqui trouxe, eu queria trazer o exemplo dela, até da idade. Nós louvamos ao Senhor, 70 anos, 80, 90, 100, quiser ao Senhor chegar nesta idade. Porém, com o tempo também vem as dores. Eu só tenho 27 anos de idade, já tenho dor nas costas, dor no joelho quando eu vou correr, até que não posso tanto. Mas veja, muitas vezes a gente olha isso e fica, meu Deus do céu, e começa a ser ingrato, tudinho. Mas quantos irmãos nós não conhecemos que alguns até nem conseguem mais levantar da cama? Eu cuidei do meu avô, ele tinha já 100 e poucos anos, ele faleceu com 105. Ele, desde os 100 anos, ele não mais levantava da cama. Era cama, poltrona do papai, que a gente comprou para ele. Aí depois ia, tudo isso. E vendo ele, aprendi que a vida é passageira. Sim, mas devemos ser gratos ao Senhor em todas as coisas. E é que por essa razão, Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, diz, olha, em tudo, ele dá um imperativo, dai graças. É por essa razão que sim, há o sentimento, mas também há uma decisão. Pode passar, por gentileza? E por haver uma decisão, a decisão é uma coisa deliberada do coração, uma atitude que, independente da situação, a pessoa expressa sua confiança e sua fé em Deus. É por essa razão que, quando a gente toma a decisão de agradecer a Deus, nós, independente da situação, estamos declarando que o Senhor continua sendo bom, de que Ele está no controle, que Ele é soberano, um absoluto sobre os céus, terra, mas também sobre a minha vida, sobre os cuidados que há sobre mim. Ele é o soberano e que por essa razão, Ele, por si só, independentemente do que faça a mim e a você, Ele já é digno de louvor, adoração e de gratidão diante dEle. Só por isso. Então perceba como é valioso nós pensarmos sobre a gratidão. Há sim um aspecto do sentimento. Quando nós começamos a falar sobre o Senhor, nós vemos como o Senhor é bom, gracioso para conosco, de como Ele cuida da gente e dos nossos, de como Ele não deixa faltar o pão de cada dia, de como, irmãos, até nas noites escuras da nossa vida, lá o Senhor esteve também conosco. E a gente, para pensar nisso, vem a alegria, a gratidão, e a gente olha, Deus, muito obrigado por tudo isso. Veja como um está carregando
o outro, como duas asas de um avião, a gratidão e o sentimento. Eu queria agora, irmãos, ler com os irmãos alguns textos que traz para nós, certo, essa decisão do coração, mas que leva também ao sentimento. E eu queria passar por gentileza, perfeito. O primeiro texto, irmãos, bem conhecido, eu queria que os irmãos abrissem, gravem esse texto, Abacuque, abra comigo, no profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e o verso 18, um texto bastante conhecido, inclusive tema de canções. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e verso 18. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor e do nosso Criador. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ou seja, calamidade, terror, tristeza, morte. Não tem nada. Veja o verso 18. Ele diz: todavia, entretanto, contudo, porém, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja a atitude, a decisão de ser grato, não pelas circunstâncias, mas no Senhor, o Deus da sua salvação. E no verso 19 ele termina: o Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como as da coça e me faz andar alteiramente. Tudo isso é o Senhor que faz. Por essa razão, uma decisão, independentemente das circunstâncias. Quando for favorável, seja grato ao Senhor. Mas também, quando tudo der errado, seja grato ao Senhor, o Deus da sua salvação. A fortaleza que é o Senhor para conosco. Eu coloquei ali mais dois textos, Filipenses capítulo 4, versos 11 e 13, os irmãos conhecem muito bem. O apóstolo Paulo, abra lá, gentileza, um exemplo agora do Novo Testamento para nós. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Apóstolo Paulo, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Gratidão. Mesmo tendo fartura e também escassez. Em toda e qualquer circunstância e momento, sou grato ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor me fortalece. E o texto extremamente conhecido dos irmãos, Jó capítulo 1, versículo 21. Jó, depois de perder praticamente todos os seus bens, toda a sua fortuna, perdeu o bem mais precioso, os seus filhos, crise familiar por causa, agora a esposa está triste, está tomada pela culpa, pela dor e quer morrer. Ela diz: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Naquele momento todo em angústia, Jó naquela angústia, ele diz: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, como é possível sermos gratos ao Senhor nessas circunstâncias? Ser sincero, quando tudo vai bem, quando temos saldo bancário, quando temos o dinheiro todo dia para comprar nossas coisas, as contas estão em dia, abrimos ali armário, geladeira, tudo de fartura, saúde vai bem, esposa, filhos, família, vai tudo bem. Nesses momentos, é quase que natural o nosso coração ser grato a Deus. Mas o que acontece, irmão, quando vem um problema, quando vem a crise, quando vem a doença, a instabilidade, quando vem tudo isso, a gente se tomado
por tamanha angústia e dor, não é verdade? Nosso coração se abate, nossa alegria diminui, nosso desejo de louvar a Deus no culto diminui. Até por vezes perdemos o prazer de vir à casa de Deus. A gente pensa, vou fazer o que lá? E aí vem apenas numa obrigação. Como que é possível, meu irmão e minha irmã, mesmo em circunstâncias terríveis, como vemos nas vidas desses homens, e também às vezes nas nossas, temos fôlego, a alegria de louvar e bendizer a Deus? Qual é a fonte da nossa gratidão, da nossa alegria? Qual é a base da nossa existência? E Paulo continua falando, olha, em tudo dai graças, sim, é uma ordem, em tudo, no bom e no mal, na escassez, mas também na fartura, seja grato ao Senhor. Por quê? Porque tudo Ele lhe deu. Voltando lá para Jó disse, olha, nós recebemos o bem de Deus, e o mal também nós não receberíamos? Tudo vem do Senhor, logo seremos gratos, porque o Senhor, até no momento da angústia, da dor, o Senhor quer nos ensinar algo. Mas como é possível, meu irmão? E Paulo continua, ele diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E é aqui, irmãos, a base da nossa gratidão. É aqui, irmãos, que mesmo em meio às piores dores e angústia, você, eu, temos motivo para agradecer a Deus, mesmo quando tudo está um caos. Por quê? Eu queria tratar isso com os irmãos. Pode passar, por gentileza. Por que devemos ser gratos em Cristo Jesus? Primeira razão, porque em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Essa é a primeira razão pela qual você, eu, podemos ter gratidão diante do Senhor. Uma postura alegre, motivada diante do Senhor. Por quê? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Antes de Cristo, nós estávamos o quê? Separados de Deus, pelo pecado. Um tempo atrás aqui, eu vim e preguei na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, lá do verso 11 até o verso 21, se não me engano. Paulo vai falar que antes de Cristo, nós estávamos sem lei, sem Deus, sem esperança no mundo. Estávamos completamente perdidos. Você já lembrou, irmãos, qual era o seu estado antes de Cristo raiar em sua vida? Escravo do pecado, sem Deus, escravo dos prazeres do seu próprio coração pecaminoso. A morte para nós, algo terrível. Chegamos até a pensar no fim da existência, que era a morte. Tudo nós sofríamos, e a gente pensava, para que tanto sofrimento? De que adianta tudo isso? Estávamos sem esperança e sem Deus neste mundo. E antes ainda, e pior do que tudo isso, Deus, o Todo-Poderoso, era o seu inimigo e era o meu inimigo. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Mas em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo, fomos trazidos de volta à comunhão. É por essa razão que João, escrevendo o seu evangelho, diz, olha, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes éramos inimigos, mas agora somos filhos de Deus, através de quem? Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa relação com Deus, que antes era inimizade, guerra, agora, por meio de Cristo, é paz. E por meio de Cristo é familiar. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o seu Pai, e nós somos os filhos e as filhas de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse já é o momento, irmãos, para incharmos nosso peito e dizermos das profundezas do nosso coração, glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque eu era pecador, mas em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu sou amado. Em Cristo eu sou filho amado por Deus. Em Cristo. Mas ainda temos mais.
Em Cristo, nós recebemos a salvação pela graça. Veja, nada do que nós temos foi conquistado por mérito. É o que nós naturalmente somos acostumados a fazer. Que é algo, trabalhe, se esforce, faça tudo para conseguir. Mas quando estamos numa relação com o Senhor, nada que fazemos é bom o suficiente. Você já esteve nessa circunstância? De querer reatar um relacionamento com uma pessoa. Você faz tudo ao seu alcance e mesmo assim não é suficiente. A incapacidade. Nós vemos as nossas limitações. E vemos isso e ficamos atônitos. Porque vemos a nossa incapacidade, nossa pequenez. Imagine com o Senhor, o grande Rei do universo, que é santo, que é puro de olhos, que não pode contemplar o mal. E você chegar perto dele e dizer: Deus, eu sou salvo, sou seu filho, eu posso entrar no seu céu. Por quê? Nada pelo que eu fiz. Não foi minhas obras, não foi minha obediência, não foi minha justiça. Tudo foi Cristo. Os irmãos sabem esse texto de cor salteado. Leia comigo, só esse textinho, só esse trecho. Porque pela graça sois salvos. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Você é salvo, irmão, pela graça. E, infelizmente, é uma verdade que tem se perdido no Brasil e no mundo. Quantos não estão procurando comprar a salvação? Por meio da obediência. Alguns por meio do dinheiro mesmo. Achando que por dar 5 vezes, 10 vezes mais do que o dízimo, achando que vai achar graça diante de Deus, que será favorável e que Deus irá recebê-lo. Porque uma pessoa sabe que enriquece cada vez mais a igreja, coisa do tipo. Quantos não estão por aqui, e tem até um trecho da música, que vendem a salvação via Mastercard, querendo comprar a salvação. Quantos nós não sabemos e conhecemos que vão para procissões, e ali faz promessas. Minha avó, por exemplo, ia de joelho, achando que por aquela forma Deus iria perdoar. Em Pombos, tem ali um Cristo Redentor, no alto da colina, e tem ali uma escadaria, e as pessoas ali sobem aquela escada de joelhos. Qual o motivo? Chegar lá em cima, encontrarem o favor de Deus. Como se Deus dissesse: muito bem, meu filho, seu sofrimento valeu a pena. Tome aqui para você. Quando que tudo que é necessário para recebermos o amor de Deus já foi feito em Cristo Jesus. De tamanha forma que nós não precisamos fazer mais nada, porque tudo Cristo já fez por mim e por você. Isso é graça, irmãos. É Cristo, Filho de Deus, levando consigo o meu pecado e o seu pecado, e naquela cruz pagando Ele, derramando o seu sangue para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos mediante o seu sangue, de tamanha maneira de que nada mais é necessário. Tudo já foi providenciado por Deus em Cristo Jesus. Por essa razão, recebamos a salvação de Cristo como um mendigo que recebe pão, apenas com o braço estendido, para receber de graça a tão grandiosa salvação que Deus em Cristo efetuou para conosco. Este é o Evangelho. O que é necessário para ser salvo? Perguntou o carcereiro a Paulo, angustiado. Paulo disse: olha, crê somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê somente. Hoje as pessoas dizem: o que é necessário para ser salvo? Crê em Cristo, mais isso, mais aquilo. Começa a colocar tanta regra, quando tudo que nos é necessário para a salvação, Cristo já nos concedeu de graça. Por essa razão, meu irmão, seja grato. Tudo o que você precisava para ser salvo, Cristo já fez. A obediência, uma vida em retidão, uma vida em santidade, Cristo já fez. Por essa razão, agora, se porte em gratidão diante do Senhor e viva uma nova identidade diante do Senhor. Porque em Cristo, irmãos, nós somos salvos pela graça, nós somos reconciliados com Deus, mas também em Cristo nós recebemos uma nova identidade. E é por essa razão que eu e você não podemos, certo, nos portar
como ingratos, vivendo no pecado, vivendo na mancha do pecado. E aqui cortou um pouquinho, mas vou ler para os irmãos. Em Cristo temos identidade, por quê? Porque antes nós éramos condenados, escravos do pecado, mas agora em Cristo somos libertos. Uma vez que o Filho verdadeiramente nos libertou, nós somos libertos. Segundo, que antes sim éramos, por natureza, filhos da ira, escravos do pecado, mas agora em Cristo nós não somos mais. Tudo já se passou. E em Cristo todas as coisas foram novas. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E por essa razão recebemos uma nova vida. É por essa razão, meu irmão, que a gente não precisa mergulhar no pecado. Porque em Cristo temos tudo o que é necessário para vivermos uma vida alegre, feliz, mais do que abastada, uma vida com abundância. É por essa razão que a obediência na vida do crente não é para ser amado por Deus. A santidade da vida do crente não é para que seja aceito por Deus. Não, ela nasce do coração grato, lembram? Em reconhecimento que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Uma vez que nós reconhecemos isso, nós o obedecemos, porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Simples assim. É por essa razão que eu vivo em santidade, vivo em amor e obediência. Por quê? Porque Ele me ama. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, quando nós amamos, nós honramos aquele que nos ama. Quer uma prova disso? Os casados aqui presentes amam suas esposas. E por essa razão, não as traem. Por essa razão, as tratam com honra e com delicadeza. Por quê? Porque isso é esperado do marido para com sua esposa. Porque ele a ama. O amor, irmãos, é a base da verdadeira obediência. É por essa razão que nós o obedecemos a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou. E uma vez que Ele nos encheu com esse amor, nós o amamos de volta. É por essa razão que em Cristo nós temos uma nova identidade. E por fim, em Cristo nós temos esperança eterna. A gratidão, irmãos, ela não se prende neste presente. Ela olha para o futuro com os olhos da fé. E veja, coloquei aqui vários textos. Atos, capítulo 7, versos 54 a 56, texto bastante conhecido, do apedrejamento de Estevão. Estevão, o primeiro dos diáconos, estava ali pregando Cristo poderosamente no poder do Espírito. E as pessoas ali recusaram a pregação, se irritaram contra Cristo e contra o pregador naquele dia, e colocaram para fora da cidade e foram apedrejá-lo. E quando estava sendo apedrejado, Estevão olhou para os céus e viu, assentado à destra de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele sabia muito bem que a sua vida não estava para acabar na morte, mas que ele estava para se encontrar com o Senhor, o Deus da sua salvação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Esse eu queria ler com os irmãos. Abra por gentileza. Palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Última carta do apóstolo Paulo. Em suas últimas palavras, ele diz: já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está prestes a morrer, meu irmão. Está prestes a ser degolado, morto por seu amor a Cristo. Aquele que era o perseguidor da igreja, amou, se encontrou com Cristo, por essa razão agora se tornou um perseguido. E por quase próximo ao seu martírio, ele diz: olha, eu não temo, estou grato ao Senhor. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja a gratidão no seu coração. Mas ele diz: olha, não é o fim, não é o fim. Sou grato a Deus, por quê? Porque Ele me encheu com esperança de que a morte não irá vencer.
de que quando a guilhotina cair sobre a minha cabeça, eu não irei morrer. Meu corpo sim irá morrer, mas eu estarei com o Senhor. Não somente eu, mas todos quanto amam a sua vinda. Essa é a nossa esperança, meu irmão. É por essa razão que devemos ser gratos a Deus em Cristo Jesus. Porque mesmo que as circunstâncias sejam complicadas a nós, tudo esteja dando errado, há um novo céu e uma nova terra para habitarmos com o Senhor. Uma terra onde não há dor, não há ranger, não há triste, não há luto, somente paz e gozo no Santo Espírito de Deus. Eu queria ler esse texto para concluir. Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 17. Abra sua Bíblia comigo. Esse é um daqueles textos, meu irmão e minha irmã, em que você deve guardar no seu coração. Porque a vida, como diz um presbítero lá em Bonito, o presbítero Levi, a vida não é um projeto fácil. Todos nós sofremos. Se você não sofre hoje, você irá sofrer amanhã. Esse é fato. Mas nós temos esperança, mesmo em meio a isto. E João, escrevendo Apocalipse para confortar os irmãos crentes da sua época e a nós nessa manhã, ele diz: olha, depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e estavam clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram como sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Veja a adoração que está acontecendo nos céus. Nesse momento, um ancião para e diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes, os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se encontram diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. Essa é uma razão para que possamos ser gratos a Deus em Cristo Jesus, porque nós temos esperança. A morte, irmãos, é um dos últimos inimigos a serem vencidos de forma total. Cristo já triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Mas todos quantos nele creem, não morrerá eternamente, mas passará da morte para a vida. Os nossos irmãos que já morreram, que já partiram, já se encontram diante de Deus e do Cordeiro. Mas chegará o dia que plenamente toda a criação, eu e você, vestidos de branco aqui nessa passagem, que tiveram suas vestes purificadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, não por suas obras, estarão diante do Cordeiro dia e noite o servindo e clamando e dizendo: ao nosso Deus pertencem a salvação. Por essa razão, meu irmão, seja grato. Grato porque a morte não é o seu fim. Grato porque a doença, a dor chegará ao fim. Quando Cristo voltar, Ele irá recriar os céus e a terra, e também nós, e veremos para sempre com o Senhor. E Deus, veja como termina esse texto, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem é que não sofre, meu irmão? Quem é que não tem dores? Que o tempo não cicatriza. O tempo apenas deixa lá, mas quando bate aquela data, quando bate a memória, naturalmente a lágrima já escorre. Há uma semana,
Eu encontrei uma irmã muito, muito, muito querida minha. E ela recentemente sepultou o próprio filho. E ela só em lembrar, conversando comigo, ela já falou assim, perdão, irmão, perdão. Eu disse, não, irmã, a sua dor é grande de fato. Eu não posso consolá-la completamente. Quem é que pode, meu irmão, consolar o coração de uma mãe, de um pai, de um filho? Nós não podemos. A dor está presente em nossos corações, mas chegará o dia que essa dor irá acabar no nosso coração. Será totalmente consolada. E quem vai enxugar os meus olhos, os seus olhos? Não sou eu, não o pastor Sérgio, não é tão querido pastor Erivaldo e tantos outros, mas será o próprio Deus, enxugado nos nossos olhos toda a lágrima. É por essa razão, meu irmão, que você deve viver em gratidão. Ser alegre, parar de murmurar. Por quê? Porque em Cristo você tem esperança, para além desta vida. É por essa razão que os homens de Deus, como Abacuque, como o próprio, a gente viu aqui, Jó, e também Paulo e tantos outros, puderam ser gratos a Deus meio nas angústias. Por quê? Porque até lá, sua esperança estava no Cristo, que venceu a morte, e que eles iriam também triunfar sobre a própria morte. E essa é a nossa esperança. É por essa que nós temos alegria e esperança diante do Senhor. E por essa nós vivemos hoje alegres. Quais os efeitos disso em nossas vidas hoje, irmão? Como devemos viver? Quais os impactos disso? Primeiro, devemos alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Gratidão. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Seja grato pelo que o Senhor lhe concedeu. Pare de murmurar, de ressentir pelo passado. Fortaleça a sua fé em Cristo, o nosso Senhor. Tenha momentos de comunhão com Deus, o qual lhe abençoou, que enriqueceu de tantas formas e tantas maneiras. Quando bater a inveja no seu coração, combata a inveja com gratidão. Não olhando para o que o outro tem, mas veja o quanto o Senhor já lhe concedeu. E eu volto, irmãos, nós precisamos de muito pouco para viver. Quando a gente faz uma pequena viagem, aí então, vamos para a praia, vamos para tal lugar, aí foi uma mala ou duas no máximo, para aquele momento ali. E muitas vezes a gente quer o mundo todo. Mas o que Deus já nos deu hoje é mais do que suficiente. Porque Ele nos deu tantas coisas, desde o alimento, desde a casa. Está chegando um calor, daqui a pouco chega o inverno, nós temos teto para nossas cabeças, lugar para dormir, cama, tudo mais. Veja como o Senhor é bondoso, cuidadoso para conosco, providenciando os mínimos detalhes para a nossa vida. O nosso dinheiro no final do mês, para comprar as pequenas coisas que a gente tem. Tão bom, né, irmão? Como o irmão ali falou, tão bom comer um cuscuz, eu gosto demais. Mas veja, como isso é graça, cuidado de Deus para conosco. A gente não tem ideia do quanto nós somos abençoados. Nós somos abençoados com família, pai, mãe que nos amam, filhos. Não trabalho, dão, mas são bênçãos, ainda não tenho, mas são bênçãos demais. Logo, logo, se Deus, eu estarei lá como sendo pai, no futuro, ainda estou noivo. Mas veja, graça de Deus, os maridos aqui presentes, tem dificuldade de matrimônio? Tem, mas quão abençoador é o seu cônjuge? Alguém com quem você pode contar em todo e qualquer momento. Isso não é graça não, irmãos? Isso não é cuidado de Deus sobre a sua vida? Me diga se não é. O trabalho que amanhã, tão penosamente, a gente vai levantar e ir. A gente fica, meu Deus, segunda-feira, depois já chega a sexta. E através daquele trabalho, Deus providencia o seu salário para que você compre suas coisinhas e viva bem, dignamente. Por isso, tudo isso não é cuidado do Senhor sobre as suas vidas. E se Deus cuida de nós nesses poucos detalhes, com certeza, Ele irá também cuidar de nós nos grandes. E qual o maior? Ele já resolveu em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o pecado. Em Cristo Jesus, meu irmão, você tem motivo para ser alegre, para ser esperançoso, para ser grato. É por essa razão que o texto diz, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso, irmãos, a última pergunta fica na minha e na sua mente. Você murmura ou você agradece? Tudo o que lhe acontece, todas as coisas que passam a sua vida, qual é a sua postura
murmurar, ressentir, ingratidão, ficar resmungando e perceber que está sendo ingrato para com Deus, perceber, estar cego diante de tantas coisas que Deus lhe concedeu, ou você vai agradecer pelo pão nosso de cada dia, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela vida que Ele nos concede e por acima de tudo a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Curva a sua fronte. Vamos orar. Soberano Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu. As boas, te louvamos, Deus, porque quão bom é ser amado por Ti. O Senhor providencia o diário para nós. O Senhor providencia até o mensal, semanal, trimestral. Temos provisão, Deus. O Senhor sempre cuida do seu povo. O Senhor sempre cuida de cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós temos o pão nosso de cada dia. Obrigado, Deus, porque temos uma casa, uma cama onde podemos reclinar a cabeça e dormir. Obrigado pelo sono, Deus, onde o Senhor nos acalma o coração, acalma as ansiedades da nossa mente e podemos ter uma boa noite de sono. Muito obrigado, Deus, pelo trabalho, que embora às vezes seja dificultoso, o Senhor, por meio dele, tem providenciado o dinheiro para que nós possamos comprar as coisas da nossa casa. Muito obrigado ao Senhor Deus pelos nossos familiares, que embora alguns sejam complicados, difíceis, às vezes também nós somos assim, mas o Senhor tem nos abençoado ricamente com irmãos, com irmãs, pais, mães, tios, tias, avós e avós, tanto mais para os nossos amigos que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, soberano, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos, ó Deus, por todas essas coisas, mas acima de todas elas somos gratos porque em Cristo nós temos a salvação eterna. Nós somos povo do Senhor. Nós em Ti, Deus, somos filhos e filhas amadas. Porque em Ti, Deus, nós temos esperança. A morte não irá triunfar, o pecado não irá triunfar, mas no Senhor, Deus, nós seremos vitoriosos. Não porque somos fortes, mas porque Cristo já venceu a morte. Porque Cristo já triunfou sobre os principados e as potestades. Porque Ele venceu o mundo, nós, o seu povo, venceremos. Nos ajude, Deus, a sermos gratos ao Senhor. Nos ajude, Deus, nessa tarde. Daqui a pouco, quando a gente for já diante de uma mesa para almoçar, que nós possamos ser gratos ao Senhor por tal providência. À tarde, o descanso. À noite, o culto aqui, Deus. Possamos estar vibrantes, alegres, louvando ao Senhor em gratidão por todos os benefícios para que tem feito para cada um de nós. Nos ajuda, Deus. E quando vir os momentos de ingratidão, quando vir as tentações, Deus, para que nosso coração se revolte em ingratidão e murmuração, possamos lembrar que em tudo devemos dar graças ao Senhor em Cristo Jesus. Pois esta é a Tua vontade, ó Deus. Nos ajuda, nos ensina e nos enche do Santo Espírito para que possamos viver assim e dar glória tão somente ao Senhor, o Deus da nossa salvação. A Ele a honra, a glória, o poder e ações de graças pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, irmã.